uma faxineira, desesperada, precisou levar a filha de 8 anos ao trabalho na mansão do homem mais rico da cidade. O que ela não esperava era encontrar o patrão no escritório naquela madrugada. E quando ele viu a menina dormindo no sofá, sua reação mudou tudo para sempre. Esta história vai te mostrar como um simples gesto pode transformar vidas de maneiras que você jamais imaginou. Se você acredita que ainda existe bondade no mundo, deixe seu comentário compartilhando uma experiência de gentileza que marcou sua vida. E se você quer mais histórias que tocam o coração, se inscreva no canal, sua presença aqui faz toda a diferença. Parte 1. Marina Silva sempre chegava à mansão dos Monteiro às 5 da manhã. Seus passos ecoavam pelo mármore frio do hall de entrada enquanto acendia as luzes uma por uma. Há 3 anos trabalhava como faxineira para a família mais rica de São Paulo, e nunca havia quebrado sua rotina impecável. Naquela terça-feira de julho, porém, algo era diferente. Nos braços, carregava Sofia, sua filha de 8 anos, ainda adormecida. A menina havia acordado com febre alta durante a madrugada, e Marina não tinha com quem deixá-la. Dona Cláudia, a vizinha que sempre a ajudava, estava no hospital cuidando da própria mãe. Só por hoje, sussurrou Marina para si mesma, ajeitando o cobertor em volta de Sofia. Ninguém precisa saber. A mansão de 5 andares parecia ainda mais imponente no silêncio da madrugada. Marina conhecia cada canto daquela casa, sabia que o senhor Eduardo Monteiro sempre viajava às terças-feiras para reuniões em outras cidades, e que Dona Helena passava os dias no spa. A rotina da família era seu mapa de segurança. Colocou Sofia no sofá da biblioteca, o lugar mais silencioso da casa. A menina murmurou algo no sono e se aconchegou entre as almofadas de veludo azul. Marina sentiu o coração apertar, sua filha parecia tão frágil ali, perdida entre tanto luxo. Começou seu trabalho no térreo, como sempre. Aspirou o tapete persa da sala de estar, lustrou os móveis antigos, organizou os livros que sempre apareciam fora do lugar. Cada movimento era calculado para não fazer ruído desnecessário. Às 6h30, subiu para o primeiro andar. Os quartos dos patrões estavam vazios, como esperado, mas Marina sentiu um frio na barriga ao passar pela porta do escritório do senhor Eduardo. Havia uma fresta de luz por baixo da porta. Impossível, pensou. Ele deve ter esquecido a luz acesa. Marina sabia que não deveria entrar no escritório sem permissão, mas a luz acesa significava gasto desnecessário de energia, e ela era responsável por manter tudo em ordem. Com cuidado, girou a maçaneta dourada. Eduardo Monteiro estava lá, debruçado sobre a mesa de mogno, cercado de papéis. Tinha 45 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e vestia um terno que custava mais que o salário anual de Marina. Quando ouviu a porta, ergueu os olhos azuis cansados. Desculpe, senhor, Marina gaguejou, sentindo o sangue gelar. Eu pensei que não havia ninguém, eu só ia apagar a luz. Eduardo a observou por um momento que pareceu eterno. Marina esperava gritos, demissão imediata, humilhação. Em vez disso, ele simplesmente acenou com a cabeça. Está tudo bem, Marina. Mudei minha viagem para hoje à tarde. Continue seu trabalho. Ela fez uma reverência rápida e ia se retirar quando uma tosse pequena ecoou pelo corredor. Marina congelou. Sofia estava acordando. Eduardo franziu a testa ao ouvir o som estranho. Que foi isso? Marina sentiu as pernas bambas. Em 3 anos de trabalho, nunca havia cometido um erro sequer. Agora, em questão de minutos, havia invadido o escritório do patrão e trazido uma criança para a mansão. Eu posso explicar, senhor, ela começou, mas outra tosse, mais forte, cortou suas palavras. Eduardo se levantou da cadeira, passando por Marina em direção ao corredor. Ela o seguiu, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Na biblioteca, Sofia estava sentada no sofá, os olhinhos ainda inchados de sono e febre. Ao ver o homem desconhecido de terno, ela se encolheu, puxando o cobertor até o queixo. Mamãe? Chamou com a voz rouca. Eduardo parou na porta, observando a cena. Marina correu até a filha, colocando a mão na testa para verificar a temperatura. Ainda está com febre, meu amor, murmurou, antes de se virar para Eduardo. Senhor Monteiro, eu peço 1000 desculpas. Minha filha ficou doente durante a madrugada e eu não tinha com quem deixá-la.
Sei que foi um erro terrível trazer uma criança aqui, mas eu não podia faltar ao trabalho. Se o senhor quiser me demitir, eu entendo perfeitamente. As palavras saíam atropeladas, carregadas de desespero. Marina sabia que precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa. Era mãe solteira, havia abandonado os estudos para cuidar de Sofia quando o pai da menina desapareceu. O salário de faxineira mal pagava o aluguel do pequeno apartamento onde moravam, mas era tudo que tinha. Eduardo continuou em silêncio, o que deixou Marina ainda mais nervosa. Ela interpretou o silêncio como raiva contida. Eu já vou embora, disse, tentando pegar Sofia no colo. Nunca mais isso vai acontecer, eu prometo. Espere, Eduardo disse, a voz mais suave do que Marina esperava. Ele se aproximou devagar, como se não quisesse assustar a menina. Qual é o seu nome? Sofia olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosa. Sofia, respondeu em um sussurro. Sofia é um nome bonito, Eduardo sorriu pela primeira vez. Quantos anos você tem, Sofia? 8, ela respondeu, um pouco mais confiante. Eduardo se voltou para Marina. Quando foi a última vez que ela comeu? Ontem à noite, antes da febre começar. Ela não consegue engolir nada sólido, Marina explicou, confusa com a direção da conversa. E você já a levou ao médico? Marina baixou os olhos, envergonhada. Ainda não tive como, o posto de saúde só abre às 8, e eu precisava trabalhar. A resposta de Marina atingiu Eduardo como um soco. Ele havia crescido em um mundo onde chamar um médico particular a qualquer hora era tão simples quanto pedir um café. A ideia de uma criança doente ter que esperar a abertura do posto de saúde porque a mãe não podia faltar ao trabalho era uma realidade que ele conhecia apenas em teoria. Marina, ele disse, a voz mais séria, vá terminar seu trabalho. Sofia pode ficar aqui descansando. Mas senhor... Não é um pedido, Eduardo interrompeu, mas sem aspereza. É uma ordem. E quando terminar, quero falar com você. Marina assentiu, ainda confusa. Beijou a testa de Sofia, sussurrou palavras de carinho e saiu da biblioteca com o coração apertado. Não sabia se Eduardo estava sendo gentil ou se estava preparando uma demissão ainda mais humilhante. Eduardo se aproximou da menina devagar. Sofia, você gosta de histórias? Ela acenou timidamente com a cabeça. Esta é uma biblioteca. Tem milhares de histórias aqui, ele disse, gesticulando para as estantes que cobriam as paredes até o teto. Você sabe ler? Um pouquinho, Sofia respondeu. Mamãe me ensina depois do trabalho. E qual é a sua história favorita? Os olhos de Sofia se iluminaram um pouco. A Pequena Sereia. Mamãe conta que a sereia tinha cabelos compridos como os meus e que ela queria conhecer o mundo lá em cima. Eduardo sorriu. Eu tenho essa história aqui. Quer que eu leia para você? Pela primeira vez, Sofia sorriu de volta. Enquanto procurava o livro nas estantes, Eduardo pensava em como estava sendo estranho aquele momento. Ele tinha 2 filhos, Pedro de 16 anos e Camila de 14, mas ambos estudavam em um colégio interno na Suíça. Há anos não lia uma história para uma criança, há anos não tinha uma conversa tão simples e genuína. Encontrou uma edição ilustrada de contos de Hans Christian Andersen e se sentou na poltrona ao lado do sofá. Sofia se acomodou melhor, puxando o cobertor, e Eduardo começou a ler. Sua voz, normalmente usada para negociações milionárias e reuniões corporativas, agora embalava suavemente a história da sereia que sonhava com um outro mundo. Sofia ouvia atenta, os olhos brilhando apesar da febre. Ela era corajosa, Sofia comentou quando Eduardo fez uma pausa. Por quê? Porque ela deixou tudo para trás por um sonho. Mamãe diz que às vezes precisamos ser corajosos mesmo quando temos medo. Eduardo parou de ler. Havia uma sabedoria naquelas palavras vindas de uma criança de 8 anos que o tocou profundamente. Quando foi a última vez que ele havia sido corajoso? Quando foi a última vez que havia feito algo movido por sonhos em vez de lucros? Sua mãe é uma mulher sábia, ele disse. E trabalhadora, Sofia acrescentou com orgulho. Ela cuida de mim sozinha desde que o papai foi embora. Ela diz que somos uma família pequena, mas forte. Eduardo sentiu algo se movendo dentro do peito, uma emoção que não experimentava há muito tempo.
Marina trabalhava com uma eficiência nervosa, terminando as tarefas em tempo recorde. Cada minuto que passava aumentava sua ansiedade sobre o que Eduardo diria no final. Pelo corredor, ocasionalmente ouvia a voz dele lendo para Sofia, o que a deixava ainda mais confusa. Quando finalmente terminou tudo, voltou à biblioteca e encontrou uma cena que a fez parar na porta. Eduardo estava sentado no chão ao lado do sofá, mostrando figuras de um livro para Sofia, que ria de algo que ele havia dito. Os dois pareciam completamente à vontade um com o outro. Mamãe, Sofia chamou ao vê-la. O senhor Eduardo me contou sobre os castelos da Europa onde os filhos dele estudam. Filhos, Marina não conseguiu esconder a surpresa. Pedro e Camila, Eduardo explicou, se levantando. Eles têm a idade que você tinha quando começou a trabalhar aqui. Marina fez as contas rapidamente. Sofia estava certa, ele tinha filhos, mas eles estavam longe. Talvez isso explicasse a paciência dele com uma criança desconhecida em sua casa. Marina, precisamos conversar, Eduardo disse, o tom voltando a ser sério. Sofia, você pode continuar olhando os livros? Eles saíram para o corredor, e Marina sentiu as pernas tremerem novamente. Senhor Monteiro, eu quero me desculpar mais uma vez. Quantos empregos você tem, Marina? A pergunta a pegou desprevenida. Como? Além de trabalhar aqui, você tem outros empregos? Marina hesitou. Não sabia aonde ele queria chegar. Sim, senhor. Faço faxina em mais 2 casas à tarde, e algumas vezes trabalho em eventos nos fins de semana. E Sofia fica onde quando você trabalha? Com a vizinha, ou às vezes no trabalho mesmo, quando os patrões permitem. Ela é uma menina educada, não incomoda ninguém. Eduardo assentiu lentamente. Marina, você já pensou em estudar? Terminar o ensino médio, talvez fazer um curso técnico? A pergunta foi como um tapa na cara. Marina sentiu o rosto queimar. Eu não tenho tempo, senhor. Nem dinheiro. Preciso trabalhar. E se houvesse uma forma de você estudar e continuar sustentando sua família? Marina olhou como se ele estivesse falando em chinês. Não entendo. Eduardo respirou fundo. Ele também não entendia completamente o que estava sentindo, mas sabia que não podia simplesmente deixar aquela situação passar. Há 3 anos você trabalha nesta casa. Nunca faltou um dia, nunca quebrou nada, nunca me deu qualquer problema. Você é pontual, eficiente, confiável. Essas são qualidades raras, Marina. Ela continuou em silêncio, sem saber o que responder. Minha empresa tem um programa de bolsas de estudo para funcionários e familiares. Também temos uma creche no prédio principal. Sofia poderia ficar lá durante o dia enquanto você trabalha no escritório. Escritório? Marina repetiu, incrédula. Preciso de uma assistente administrativa. Alguém em quem eu possa confiar completamente. O salário seria 3 vezes o que você ganha agora, com plano de saúde completo para vocês duas. Marina sentiu o mundo girar. 3 vezes o salário atual significava poder pagar um apartamento melhor, comprar roupas novas para Sofia, talvez até fazer aquele tratamento dentário que ela vinha adiando há 2 anos. Senhor, eu não entendo, por quê? Ela perguntou, a voz embargada. Eduardo olhou em direção à biblioteca, onde Sofia estava folheando cuidadosamente um livro de arte. Você quer a resposta honesta? Marina assentiu. Há 15 anos construí um império empresarial. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Minha esposa passou a manhã no spa enquanto sua filha estava com febre sem poder ir ao médico. Meus filhos estudam no exterior, em colégios que custam mais por mês do que você ganha em um ano, e eu mal falo com eles. Ele fez uma pausa, as palavras saindo com dificuldade. Hoje, uma menina de 8 anos me ensinou sobre coragem. Me fez lembrar que existem coisas mais importantes que reuniões e lucros. Sofia me contou sobre sua mãe com tanto orgulho. Quando foi a última vez que meus filhos falaram de mim assim? Marina não sabia o que dizer. Era difícil processar que um homem tão poderoso pudesse se sentir vazio por dentro. Aceitar essa proposta seria bom para vocês duas, Eduardo continuou, mas seria bom para mim também. Preciso de pessoas genuínas ao meu redor.
Pessoas que me lembrem do que realmente importa. Mas eu não sei trabalhar em escritório, Marina protestou. Só terminei o fundamental. Você aprende. E enquanto aprende, estuda. É uma oportunidade, Marina, não um favor. Você mereceu cada centavo que vai receber. Marina olhou para a filha através da porta da biblioteca. Sofia estava tentando ler as legendas de um livro sobre arte, movendo o dedinho por baixo das palavras como ela havia ensinado. E se eu não conseguir? E se eu não for boa o suficiente? Então você volta a ser minha faxineira, com o mesmo salário e os mesmos direitos de antes. Mas eu tenho certeza de que você vai conseguir. Por que tem tanta certeza? Eduardo sorriu. Porque qualquer mulher capaz de criar uma filha como Sofia sozinha é capaz de qualquer coisa. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Marina. Em 3 anos trabalhando naquela casa, nunca havia chorado na frente dos patrões. Eu aceito, ela sussurrou. Eu aceito, sim. Ótimo. Você começa na próxima segunda-feira. Mas primeiro, vamos levar Sofia ao médico. Não precisa, senhor. Eduardo. Pode me chamar de Eduardo quando não estivermos na empresa. E não é um favor, Marina. Funcionários da minha empresa têm direito à assistência médica imediata. Sofia é sua dependente agora. Ele pegou o telefone e discou para seu médico particular. Marina o ouviu explicar a situação e marcar uma consulta para dali a 1 hora. Dr. Henrique vai examiná-la no consultório dele. É pediátrico, um dos melhores de São Paulo, Eduardo explicou depois de desligar. Marina mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Algumas horas antes, ela era uma faxineira desesperada que havia arriscado o emprego. Agora, era uma futura assistente administrativa com plano de saúde. Senhor Eduardo, ela corrigiu, como posso agradecer? Sendo a melhor funcionária que eu já tive. E sendo a mãe incrível que você já é. A consulta com o Dr. Henrique confirmou que Sofia estava com uma infecção na garganta, nada grave, mas que precisava de antibióticos de repouso. Eduardo insistiu em pagar os medicamentos, e Marina não teve forças para protestar novamente. Na volta para casa, Sofia adormeceu no banco de trás do carro de Eduardo. Marina olhava pela janela, ainda processando tudo o que havia acontecido naquela manhã impossível. Eduardo, ela disse suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que seus filhos estudam tão longe? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Helena, minha esposa, acredita que a melhor educação está na Europa. E eu estava tão focado em ganhar dinheiro para dar a eles o melhor de tudo que não percebi que o melhor talvez fosse eu mesmo estar presente. Você sente falta deles? Todos os dias. Mas agora eles estão acostumados com a vida lá. Pedro quer estudar em Harvard, Camila sonha em ser estilista em Paris. Eles construíram vidas longe de mim. Marina viu a dor em seus olhos pelo retrovisor. Nunca é tarde para se reconectar, ela disse gentilmente. Sofia sempre diz que o amor é que nem planta, se você regar todo dia, ela cresce. Eduardo sorriu tristemente. Sua filha é sábia. Ela me ensina todos os dias. Ser mãe é isso, você acha que vai ensinar tudo para eles, mas na verdade eles que te ensinam a ser uma pessoa melhor. Quando chegaram ao pequeno apartamento de Marina no bairro da Liberdade, Eduardo insistiu em ajudar a levar Sofia para o quarto. O contraste entre a mansão e o lar humilde de Marina era gritante, mas ele sentiu algo que não sentia há muito tempo, calor humano. O apartamento de 2 cômodos era impecavelmente limpo e organizado. Havia desenhos de Sofia grudados na geladeira, livros empilhados sobre a mesinha da sala, plantas bem cuidadas na pequena varanda. Era um lar de verdade. Obrigada por tudo, Marina disse quando Eduardo se preparava para ir embora. Eu que agradeço, Marina. Vocês duas me deram algo muito valioso hoje. O quê? Perspectiva. Naquela noite, Eduardo ficou acordado até tarde em seu escritório, mas não olhando planilhas ou relatórios. Em vez disso, escreveu 2 cartas, uma para Pedro e uma para Camila. Foram as primeiras cartas pessoais que escreveu em anos. Marina também ficou acordada, cuidando de Sofia e pensando na reviravolta que sua vida havia tomado.
pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Na segunda-feira seguinte, quando Marina se apresentou no edifício da empresa Monteiro e Associados vestindo o único terno que possuía, comprado de segunda mão especialmente para a ocasião, ela mal reconhecia a própria vida. Eduardo a recebeu pessoalmente e a apresentou à equipe como sua nova assistente administrativa. Alguns olhares foram de surpresa, outros de curiosidade, mas Eduardo deixou claro que Marina tinha sua confiança total. Sofia se adaptou rapidamente à creche da empresa. Era a primeira vez que ela brincava com tantas crianças da sua idade, e Marina a via mais feliz a cada dia. 3 semanas depois do primeiro encontro, Marina já havia se estabelecido em sua nova função. Chegava cedo, organizava a agenda de Eduardo, atendia telefonemas e aprendia sobre o mundo corporativo com uma velocidade que impressionava a todos. Eduardo mantinha sua palavra, era paciente com seus erros, explicava tudo quantas vezes fosse necessário e nunca fazia se sentir inferior por não ter experiência prévia. Certa tarde, Helena Monteiro apareceu no escritório de Eduardo sem avisar. Marina estava organizando arquivos quando a mulher elegante, de cabelos loiros impecáveis e roupas de grife, entrou na sala. Eduardo, precisamos conversar, Helena disse, mal olhando para Marina. Helena, está é Marina, minha nova assistente, Eduardo apresentou educadamente. Helena finalmente olhou para Marina, e seu olhar foi de reconhecimento seguido de desprezo. Ah, a ex-faxineira, ela disse com um sorriso falso. Que interessante. Marina sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Marina, pode nos dar licença? Eduardo pediu, e ela saiu da sala rapidamente. Do lado de fora, Marina tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível não ouvir a discussão que se seguiu. Eduardo, você perdeu completamente o juízo, a voz de Helena ecoava pela porta. Uma faxineira como sua assistente principal? O que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar que eu contratei alguém competente, Eduardo respondeu, a voz controlada mas firme. Competente? Ela mal sabe ler direito. Helena, você não conhece Marina. Em 3 semanas, ela aprendeu mais sobre esta empresa do que alguns funcionários aprendem em anos. E a filha dela? Ouvi dizer que você colocou uma criança na nossa creche corporativa? Sofia é uma criança adorável e inteligente. E sim, ela tem direito à creche como qualquer dependente de funcionário. Helena riu com amargura. Você está vivendo uma fantasia de caridade, Eduardo. Isso não é sustentável. As pessoas vão comentar, os investidores vão questionar seu julgamento. Que comentem, Eduardo disse, a voz mais alta. Marina trabalha mais e melhor que a maioria dos nossos executivos. E se alguém tem problema com isso, o problema é deles. E quanto aos nossos próprios filhos, Eduardo? Você se importa mais com essa criança desconhecida do que com Pedro e Camila? Houve um silêncio longo, e Marina sentiu o coração apertar. Nossos filhos escolheram ficar longe, Eduardo finalmente respondeu, a voz mais baixa. Sofia me ensinou o que é gratidão, o que é simplicidade, o que é alegria genuína. Quando foi a última vez que Pedro ou Camila demonstraram alegria ao me ver? Porque você nunca está presente. E por que eu nunca estava presente? Porque estava trabalhando feito um louco para dar a eles tudo o que quisessem. E o que eles quiseram foi ficar longe de mim. Marina ouviu o passo se aproximando da porta e rapidamente fingiu estar concentrada nos documentos. Helena saiu do escritório como um furacão, sem olhar para Marina. Eduardo apareceu na porta alguns minutos depois, claramente abalado. Marina, sinto muito que você tenha ouvido isso. Não se preocupe, ela respondeu, mas sua voz saía trêmula. Talvez Dona Helena tenha razão. Talvez eu não pertença a este mundo. Eduardo se aproximou da mesa dela. Marina, olhe para mim. Ela levantou os olhos, e ele viu lágrimas que ela tentava conter. Você pertence aqui tanto quanto qualquer pessoa neste escritório. Na verdade, você pertence mais, porque trabalha com o coração, não apenas com ambição. Mas ela tem razão sobre uma coisa, Marina disse. As pessoas vão falar. Isso pode prejudicar sua empresa. Que falem. Você sabe o que aconteceu com nossa produtividade desde que você chegou? Marina balançou a cabeça. Aumentou 15%.
Sabe por quê? Porque quando eu chego ao escritório e vejo Sofia brincando na creche, quando vejo você trabalhando com tanto empenho, lembro do porquê eu construí tudo isso. Não foi para impressionar ninguém. Foi para criar algo que importasse. Naquela noite, Marina chegou em casa mais pensativa que o normal. Sofia, que já estava bem melhor da infecção, percebeu o humor da mãe. Mamãe, você está triste? Marina se sentou no sofá e puxou a filha para o colo. Às vezes, meu amor, as pessoas acham que não merecemos coisas boas. Por que acham isso? Porque somos pobres, porque eu não estudei muito, porque somos diferentes delas. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando. Mamãe, o senhor Eduardo é diferente dos outros ricos? Por que você pergunta isso? Porque ele me trata igual ele trataria qualquer criança. E trata você igual ele trataria qualquer pessoa importante. Marina sorriu, impressionada mais uma vez com a sabedoria da filha. Sim, meu amor. Ele é diferente. Então talvez o problema não seja com a gente, Sofia disse com a lógica simples das crianças. Talvez o problema seja com as pessoas que acham que a gente não merece. Na manhã seguinte, Marina chegou ao trabalho determinada a não se deixar abalar pelos comentários. Mas a vida tinha outras surpresas reservadas. Pedro Monteiro, o filho mais velho de Eduardo, havia voltado inesperadamente da Suíça. Aos 16 anos, ele era cópia exata do pai, alto, olhos azuis, presença forte, mas carregava uma arrogância que Eduardo nunca tivera. Marina estava no elevador quando ele entrou, acompanhado de 2 seguranças carregando malas caras. Você deve ser a nova assistente do meu pai, ele disse, olhando Marina de cima a baixo. Minha mãe me contou sobre você. Bom dia, Pedro. Seu pai ficará muito feliz em saber que você voltou. Duvido, ele respondeu friamente. Ele está muito ocupado brincando de bonzinho com vocês para se importar comigo. Marina sentiu uma pontada no coração. Havia tanta mágoa naquelas palavras. Eduardo estava em reunião quando Pedro chegou ao escritório, então Marina o recebeu e ofereceu café enquanto ele esperava. O jovem recusou educadamente, mas ela percebeu que ele a observava com curiosidade. Posso fazer uma pergunta? Pedro disse depois de alguns minutos. Claro. Por que meu pai fez isso? Contratar você, digo. Marina escolheu as palavras cuidadosamente. Acho que você deveria perguntar isso a ele. Estou perguntando para você. Marina respirou fundo. Seu pai é um homem bom, Pedro. Ele viu que eu precisava de uma oportunidade e me deu uma chance. Meu pai é um workaholic que nunca teve tempo para a própria família, Pedro replicou com amargura. E agora de repente ele é um santo que ajuda desconhecidos? Ele fala de vocês todos os dias, Marina disse suavemente. Sempre com muito orgulho. Pedro riu sem humor ao orgulho. Do quê? Ele mal me conhece. Então que tal conhecê-lo melhor agora que você está aqui? Pedro ia responder quando a porta do escritório se abriu e Eduardo saiu, interrompendo a reunião ao ver o filho. Pedro? Que surpresa incrível! Eduardo se aproximou com um sorriso genuíno, mas Pedro permaneceu frio. Oi, pai. Eduardo hesitou, claramente ferido pela frieza, mas tentou manter o entusiasmo. O que te trouxe de volta? Está tudo bem na escola? Resolvi que quero terminar o ensino médio no Brasil, Pedro disse de forma direta. Já conversei com mamãe. Ela concordou. Marina viu a felicidade genuína nos olhos de Eduardo, mesmo que Pedro não parecesse compartilhá-la. Isso é maravilhoso. Vamos encontrar a melhor escola de São Paulo. Já escolhi uma. Quero ir para uma escola pública. Eduardo ficou em silêncio, processando. Escola pública? Mas Pedro. Cansei de viver numa bolha. Quero conhecer o mundo real. Marina percebeu que Pedro estava olhando para ela quando disse o mundo real, e entendeu que sua presença ali havia influenciado de alguma forma a decisão do garoto. Se é isso que você quer, Eduardo disse finalmente, vamos conversar sobre as opções. Durante a conversa que se seguiu, Marina observou a dinâmica entre pai e filho. Eduardo tentava se conectar, mas Pedro mantinha uma barreira invisível entre eles. Era doloroso de assistir.
Quando Pedro saiu para conhecer o prédio, Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Ele me odeia, disse finalmente. Não, Marina respondeu suavemente. Ele está machucado. É diferente. Como você sabe? Porque eu já fui uma adolescente machucada. E porque ele voltou, Eduardo. Se te odiasse mesmo, teria ficado na Suíça. Eduardo olhou para ela, esperando que continuasse. Ele quer sua atenção. Quer que você lute por ele. Escolher uma escola pública não é sobre educação, é sobre forçar você a realmente se envolver na vida dele. E se eu não souber como fazer isso? Marina sorriu tristemente. Ninguém sabe. Ser pai é sobre tentar, errar e tentar de novo. Mas você tem que tentar. Naquela tarde, quando Marina foi buscar Sofia na creche, encontrou uma cena surpreendente. Pedro estava lá, brincando de quebra-cabeça com sua filha e outras crianças. Oi, Marina, Sofia correu para abraçá-la. Este é o Pedro. Ele é filho do Sr. Eduardo e sabe fazer aviõezinhos de papel. Pedro se levantou, ligeiramente envergonhado por ter sido pego brincando. Sofia é muito esperta, ele disse. Ela me ajudou a montar este quebra-cabeça. Ele disse que não brinca com crianças há muito tempo, Sofia comentou inocentemente. Marina viu algo se quebrar no rosto de Pedro, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Você gostaria de jantar conosco hoje? Marina se ouviu perguntando. Não é nada, mas... Eu adoraria, Pedro respondeu rapidamente, surpreendendo a si mesmo. O jantar no pequeno apartamento de Marina foi uma revelação para Pedro. Ele havia crescido em jantares formais servidos por empregados, mas nunca havia experimentado a intimidade de uma refeição caseira preparada com carinho. Marina fez macarronada, simples, mas temperada com amor. Sofia tagarelou sobre seu dia na creche, contou piadas que fez Pedro rir genuinamente pela primeira vez em meses, e mostrou seus desenhos. Você desenha muito bem, Pedro disse, examinando um desenho de uma família, mãe e filha de mãos dadas sob um sol amarelo. Mamãe diz que família não é sobre quantas pessoas tem, é sobre quanto amor cabe, Sofia explicou. Pedro olhou para Marina. Você ensina coisas muito sábias para ela. Na verdade, ela que me ensina, Marina respondeu. Crianças veem o mundo de forma mais simples e verdadeira. Eu não me lembro da última vez que me senti simples ou verdadeiro, Pedro confessou. Como assim? Sempre tive que ser o filho perfeito do empresário bem-sucedido. As melhores notas, os melhores amigos, o melhor comportamento. Às vezes eu sentia que era um projeto de relações públicas em vez de um filho. Marina viu a dor real por trás da arrogância do adolescente. E por isso voltou. Partly. E porque, vendo você e Sofia aqui, vendo como meu pai fala de vocês, eu queria entender o que vocês têm que eu e minha família não temos. Sofia, que estava colorindo na mesa ao lado, levantou a cabeça. Nós temos tempo, ela disse simplesmente. Mamãe sempre tem tempo para mim, mesmo quando está cansada. A frase atingiu Pedro como uma flecha. Tempo. Era isso que sempre havia faltado em sua família, não dinheiro, não oportunidades, mas tempo de qualidade. Pedro, Marina disse gentilmente, você quer um conselho de alguém que não tem nada a perder te falando a verdade? Ele assentiu. Pare de punir seu pai por não ter sido perfeito. Ele está tentando mudar, está tentando se conectar. Se você continuar construindo muros, vai perder a chance de ter o pai que sempre quis. E se for tarde demais? E se a gente não souber mais como conversar? Então comecem devagar. Uma conversa por vez, um momento por vez. Quando Pedro voltou para a mansão naquela noite, encontrou Eduardo ainda acordado no escritório. Pai, ele disse, hesitante na porta. Eduardo ergueu os olhos, surpreso. Pedro. Como foi seu primeiro dia de volta? Foi esclarecedor. Pedro entrou no escritório e se sentou na cadeira em frente à mesa do pai. Jantei com Marina e Sofia. Ah, Eduardo sorriu. Elas são especiais, não são? São. E me fizeram pensar sobre nós. Eduardo colocou de lado os papéis que estava lendo, dando atenção total ao filho. O que você pensou? Que talvez eu tenha sido injusto com você?
Que talvez os dois tenhamos sido. Era um começo pequeno, mas era um começo. Pela primeira vez em anos, pai e filho conversaram até tarde da noite, sobre escola, sobre sonhos, sobre os erros do passado e as possibilidades do futuro. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório com uma energia diferente. Marina notou imediatamente. Aconteceu alguma coisa boa? Ela perguntou. Pedro e eu conversamos ontem à noite. De verdade. Obrigado, Marina. Eu não fiz nada. Você abriu sua casa para ele. Mostrou o que é uma família de verdade. Isso fez toda a diferença. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças profundas para todos. Pedro se matriculou em uma escola pública de excelente reputação e, pela primeira vez, fez amigos de verdade, não colegas interessados em sua riqueza, mas jovens que o conheceram por quem ele realmente era. Eduardo começou a sair do escritório mais cedo para jantar com Pedro, e muitas vezes convidava Marina e Sofia para se juntarem a eles. A mansão dos Monteiro, antes fria e silenciosa, começou a ecoar com risadas. Helena, por outro lado, ficou cada vez mais ressentida com as mudanças. Ela via a influência de Marina como uma ameaça ao status quo da família e começou a tramar formas de reverter a situação. Certa tarde, Marina recebeu uma ligação inesperada. Marina Silva, a voz masculina era desconhecida. Sim, quem fala? Meu nome é Roberto Santos, sou jornalista. Gostaria de conversar com você sobre sua relação com Eduardo Monteiro. Marina sentiu o sangue gelar. Que tipo de conversa? Estamos preparando uma matéria sobre como os ricos de São Paulo usam casos de caridade para melhorar sua imagem pública. Seu caso com Monteiro é bem interessante. Não tenho nada a declarar, Marina disse e desligou rapidamente. Mas a ligação a deixou perturbada. Como um jornalista havia descoberto sua história? E por que agora? No final do dia, ela decidiu contar a Eduardo sobre a ligação. Roberto Santos, Eduardo franziu a testa. Ele já tentou me atacar outras vezes. É um jornalista sensacionalista que vive procurando escândalos onde não existem. Ele disse algo sobre você usar caridade para melhorar sua imagem. Eduardo suspirou. Marina, você precisa saber que isso pode acontecer. Pessoas vão tentar distorcer nossa história, transformar algo genuíno em algo calculista. E se eles publicarem algo? E se isso prejudicar você? Então que publiquem. A verdade é mais forte que qualquer mentira. Mas a preocupação de Marina se mostrou justificada. 2 dias depois, Helena apareceu no escritório com um exemplar de um jornal sensacionalista nas mãos. A manchete era devastadora: milionário contrata ex-faxineira como assistente, golpe do baú ou marketing social? A matéria pintava Marina como uma oportunista que havia usado a filha doente para manipular Eduardo. Sugeria que todo um conto de fadas era uma encenação elaborada para melhorar a imagem pública dele. Está feliz agora? Helena jogou o jornal sobre a mesa de Eduardo. Virou piada na cidade inteira. Marina lia a matéria com lágrimas nos olhos. Cada palavra era como uma punhalada. Eles haviam distorcido completamente a história, fazendo-a parecer uma pessoa calculista e gananciosa. Marina, Eduardo disse gentilmente, não acredite numa palavra do que está escrito aí. Mas as pessoas vão acreditar, ela sussurrou. Vão pensar que eu realmente usei Sofia para conseguir este trabalho. As pessoas que importam sabem a verdade. Helena riu com desdém. As pessoas que importam são nossos investidores, nossos sócios, nossa reputação no mercado. E todas essas pessoas estão questionando seu julgamento agora, Eduardo. Naquele momento, Pedro entrou no escritório. Ele havia saído da escola mais cedo ao saber da matéria. Pai, você viu, ele começou, mas parou ao ver Marina chorando. Marina, o que aconteceu? Eduardo mostrou o jornal para o filho. Pedro leu rapidamente, e sua expressão foi ficando cada vez mais indignada. Isso é mentira, ele disse com firmeza. Tudo isso é mentira. Pedro, você não precisa se envolver nisso, Marina começou. Claro que preciso. Você mudou nossa família, Marina. Você me ensinou o que é bondade genuína, me mostrou o valor das coisas simples. E agora querem destruir você com mentiras.
Pedro se voltou para o pai. Você vai fazer alguma coisa? Eduardo olhou para Marina, que ainda segurava o jornal com mãos trêmulas, depois para Pedro, cujos olhos brilhavam de indignação, e finalmente para Helena, que esperava uma resposta com um sorriso satisfeito. Sim, ele disse finalmente. Vou fazer algo. Pegou o telefone e discou para o departamento jurídico da empresa. Quero que processem este jornal por difamação e calúnia. Quero uma retratação pública completa. Eduardo, não, Marina protestou. Isso só vai dar mais atenção à história. Marina, você não pode deixar que destruam sua reputação com mentiras. Helena cruzou os braços. Você está sendo ridículo, Eduardo. Processar a imprensa? Isso vai ser um escândalo ainda maior. Então que seja, Eduardo respondeu com firmeza. Não vou deixar que mentiras destruam pessoas que amo. As palavras ecoaram no escritório. Eduardo havia dito a pessoas que amam olhando diretamente para Marina. Helena ficou lívida. Que amo. Eduardo respirou fundo. Havia chegado o momento da verdade. Sim, Helena. Amor. Marina e Sofia trouxeram de volta à nossa família algo que perdemos há muito tempo: autenticidade, carinho, gratidão genuína. Elas me lembraram do homem que eu queria ser. E eu? Helena perguntou, a voz gélida. O que eu trouxe? Você trouxe status, aparências, convenções sociais, Eduardo respondeu, sem crueldade, mas com honestidade total. Por muito tempo, pensei que isso era suficiente. Mas não é. Helena olhou para Marina com ódio puro. Então era isso. Você não só quer o dinheiro, quer meu marido também. Helena, pare, Eduardo disse. Mas Marina se levantou, as lágrimas ainda rolando, mas a voz firme. Dona Helena, eu nunca quis nada além de uma oportunidade de dar uma vida melhor para minha filha. Se minha presença está causando problemas para a sua família, eu saio. Marina, não, Pedro se levantou também. Não, Pedro. Talvez Dona Helena esteja certa. Talvez eu não pertença a este mundo mesmo. Marina começou a juntar suas coisas, mas Eduardo se aproximou e segurou gentilmente suas mãos. Marina, você não vai a lugar nenhum. Esta empresa, esta família, são melhores com você aqui. Ele se voltou para Helena. Helena, nosso casamento acabou há muito tempo. Somos estranhos vivendo na mesma casa há anos. A diferença é que agora eu reconheço isso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena olhou para o marido, para Pedro, que claramente estava do lado de Marina, e para Marina, que ainda tentava se recompor. Você vai se arrepender disso, Eduardo, ela disse finalmente. Os dois vão se arrepender. E saiu do escritório batendo a porta. Pedro foi até Marina e a abraçou. Não se culpe por nada disso, ele disse. Meus pais têm problemas há anos. Você só deu ao meu pai coragem para admitir. Marina olhou para Eduardo, que ainda segurava suas mãos. Eduardo, eu não quero ser a causa de uma separação. Você não é a causa, ele respondeu suavemente. Você é a razão pela qual eu finalmente tive coragem de enfrentar a verdade. Naquela noite, Eduardo voltou para casa determinado a ter uma conversa final com Helena. Ele a encontrou na sala, bebendo vinho e fazendo ligações para suas amigas, espalhando sua versão da história. Helena, precisamos conversar. Ela desligou o telefone e o encarou. Sobre o quê? Sobre como você se apaixonou pela faxineira? Sobre como está destruindo nossa família por uma fantasia? Sobre como vamos terminar isso com dignidade. Helena riu amargamente. Dignidade? Você não sabe o que é dignidade, Eduardo. Dignidade é honrar seus votos matrimoniais. Dignidade é proteger o nome da sua família. Dignidade é ser honesto sobre o que sente, Eduardo replicou. Dignidade é admitir quando algo não está funcionando em vez de viver uma mentira. E seus filhos? O que Pedro e Camila vão pensar? Pedro já sabe. E ele entende. Quanto a Camila. Camila chega amanhã de Paris, Helena interrompeu com um sorriso venenoso. Eu a chamei para casa.
Vamos ver se sua filha vai aceitar sua nova família tão facilmente quanto Pedro aceitou. Camila Monteiro chegou de Paris no dia seguinte como um vendaval. Aos 14 anos, ela havia herdado a beleza sofisticada da mãe e a determinação do pai, mas também tinha um temperamento explosivo que ambos os pais temiam. Marina estava no escritório quando ouviu gritos vindos da recepção. Reconheceu imediatamente a voz de Helena, mas havia outra voz, mais jovem, mais aguda, igualmente furiosa. Onde ela está? A voz nova gritava. Onde está a mulher que está destruindo minha família? Pedro apareceu na porta do escritório, o rosto tenso. Camila chegou, ele disse simplesmente. Marina ouviu passos furiosos se aproximando. A porta se abriu bruscamente, e uma garota alta, loira, vestindo roupas caríssimas, entrou como um tornado. Você deve ser Marina, Camila disse, olhando Marina de cima a baixo com desprezo. A oportunista que seduziu meu pai? Camila, Pedro tentou intervir, você não entende. Eu entendo perfeitamente, Camila se voltou para o irmão. Mamãe me contou tudo. Ela fingiu que a filha estava doente, se fez de coitadinha, e agora está desmontando nossa família. Marina se levantou lentamente. Havia esperado por esse momento desde que soubera da volta de Camila. Camila, ela disse com calma, eu entendo que você esteja brava. Brava? Eu estou furiosa, Camila gritou. Você tem alguma ideia do que é descobrir que seus pais estão se separando por causa de uma completa estranha? Que a família que você conheceu a vida inteira acabou? As palavras saíam carregadas de dor, e Marina viu além da raiva. Viu uma adolescente assustada e machucada. Você tem razão de estar com raiva, Marina disse suavemente. Se eu fosse você, também estaria. A resposta pegou Camila desprevenida. Ela esperava defensivas, justificativas, não compreensão. O quê? Você tem toda a razão de estar furiosa. Sua vida mudou completamente, e você não teve escolha nisso. É natural que queira culpar alguém. Camila ficou em silêncio por um momento, processando. Mas eu preciso que você saiba, Marina continuou, que eu nunca, jamais, quis destruir sua família. Eu só queria dar uma vida melhor para minha filha. E conseguiu, Camila disse com amargura. Às custas da minha família. Camila, Pedro se aproximou da irmã, mamãe e papai têm problemas há anos. Você sabe disso. Mas eles estavam juntos. Nossa família existia. Nossa família era uma mentira, Pedro disse gentilmente. Uma mentira bonita, mas ainda assim uma mentira. Eduardo apareceu na porta, atraído pelos gritos. Camila, minha filha, ele se aproximou com cuidado. Não se aproxime de mim, Camila recuou. Você escolheu sua nova família. Eu não faço mais parte dela. Isso não é verdade. Não é? Camila riu sem humor. Quando foi a última vez que você me ligou, pai? Quando foi a última vez que perguntou sobre minha vida, meus sonhos, meus medos? Mas essa mulher aparece com uma história triste e de repente você vira um santo? Eduardo sentiu cada palavra como um soco. Você tem razão, ele disse simplesmente. Eu fui um pai terrível para você e para Pedro. Mas não porque não os amo, porque não sabia como demonstrar. E agora sabe? Camila perguntou, a voz quebrando. Estou aprendendo. Marina e Sofia me ensinaram que amor não é sobre dar coisas caras ou pagar escolas prestigiosas. É sobre estar presente. Muito conveniente aprender isso agora que tem uma nova família para praticar. Marina não aguentou mais ver a dor na família e se manifestou. Camila, posso contar uma coisa para você? Sobre seu pai? Camila olhou desconfiada, mas acenou. Todos os dias, quando seu pai chega ao escritório, a primeira coisa que ele faz é olhar as fotos de você e Pedro na mesa dele. Todos os dias, ele me conta sobre alguma coisa que vocês fizeram quando eram pequenos. Ele guarda todas as cartas que vocês mandam da Europa, sabe cada nota que tiram na escola, conhece o nome de cada amigo que vocês fazem. Camila piscou, surpresa. Ele pode não saber como demonstrar, mas ele se importa mais com vocês dois do que com qualquer coisa no mundo. E se eu pudesse desfazer toda essa confusão para devolver sua família, eu faria. Porque sei o que é crescer sem pai, e sei que você e Pedro precisam dele.
As palavras de Marina ecoaram no silêncio do escritório. Camila olhou para o pai, para Pedro, para a mulher que havia culpado por todos os seus problemas. Você realmente faria isso? Camila perguntou, a voz mais baixa. Desistiria de tudo para nossa família voltar? Marina olhou para Eduardo, depois para Pedro, que havia se tornado como um filho para ela em poucas semanas. Se fosse isso que vocês realmente quisessem, ela respondeu honestamente, sim. Mas não é isso que queremos, Pedro disse rapidamente. Camila, você não estava aqui. Não viu como nossa família estava antes. Papai trabalhava 16 horas por dia, mamãe vivia no spa ou com as amigas, nós estávamos jogados num colégio do outro lado do mundo, e isso não era uma família. Eram 4 pessoas que dividiam o mesmo sobrenome. Camila olhou para o irmão, depois para o pai. É verdade isso, pai? Nossa família era só aparência? Eduardo respirou fundo. Era a pergunta mais difícil que já havia enfrentado. Sim, ele disse simplesmente. Era. E a culpa foi minha. Camila começou a chorar, não de raiva, mas de uma tristeza profunda que ela havia carregado por anos sem entender. Eu sempre soube que algo estava errado, ela sussurrou. Por isso eu ficava tanto tempo longe. Porque quando voltava para casa, me sentia vazia. Eduardo se aproximou devagar e, pela primeira vez em anos, abraçou a filha. Desta vez, ela não se afastou. Desculpa, ele murmurou. Desculpa por ter sido um pai tão ausente. E agora, Camila perguntou, ainda nos braços do pai. O que acontece conosco? Agora nós tentamos de novo, Eduardo disse. De verdade desta vez. Marina assistia a cena com lágrimas nos olhos, mas também com o coração apertado. Sabia que, para a família se reconstruir, ela talvez precisasse se afastar. Eduardo, ela disse suavemente, talvez seja melhor eu sair da empresa. Para vocês poderem se concentrar em ser uma família sem complicações. Marina, não, Pedro protestou imediatamente. Espere, Camila se soltou do abraço do pai e olhou para Marina. Você disse que cresceu sem pai? Marina assentiu. Como foi? Difícil. Muito difícil. Minha mãe fazia o possível, mas falta algo. Sempre falta algo. Camila ficou em silêncio por um momento. Marina, posso conhecer sua filha? A pergunta surpreendeu a todos. Claro, Marina respondeu hesitante. Ela está na creche. Quero falar com ela. Eles desceram para a creche, onde Sofia brincava com outras crianças. Quando viu Marina, correu para abraçá-la. Mamãe? Olha o que eu fiz, ela mostrou um desenho de uma família, desta vez com mais pessoas. Quem são eles, Sofia? Camila perguntou, se agachando na altura da menina. Esta é minha família nova, Sofia explicou com entusiasmo. Esta sou eu, está a mamãe, este é o senhor Eduardo, este é Pedro. Ela apontou para cada figura. E esta aqui é você. Eu, Camila ficou surpresa. O Pedro me contou sobre você. Disse que você é inteligente e bonita e que mora em Paris. Eu desenhei você com um vestido de princesa. Camila olhou para o desenho, onde ela aparecia de mãos dadas com todos os outros. Por que me colocou na sua família? Ela perguntou suavemente. Porque família não é sobre sangue, Sofia respondeu, repetindo algo que havia ouvido. É sobre quem você ama e quem ama você. Camila sentiu algo se mexer no peito, uma sensação que não sentia há muito tempo. Pertencimento. Sofia, ela disse, você gostaria de ser minha irmãzinha? Os olhos de Sofia se iluminaram. De verdade? De verdade. Marina observava a interação com o coração na garganta. Em poucas horas, sua filha havia ganhado uma irmã mais velha, e ela havia ganho muito mais do que esperava. Marina, Camila se levantou e a encarou, eu ainda não sei como me sinto sobre tudo isso. Ainda estou confusa, machucada, com raiva. Mas Sofia é inocente em tudo isso, e ela merece uma família completa. Ela fez uma pausa. E talvez nós todos mereçamos. 6 meses depois, a vida havia tomado uma forma completamente nova e inesperada.
Eduardo e Helena finalizaram o divórcio de forma civilizada. Ela ficou com uma generosa pensão e uma das propriedades da família em Paris, onde poderia manter o estilo de vida ao qual estava acostumada. Marina havia se tornado muito mais que uma assistente administrativa, era a mão direita de Eduardo em todos os negócios, e suas ideias inovadoras haviam ajudado a empresa a crescer de formas surpreendentes. Ela completou o ensino médio através de um programa de educação de jovens e adultos e começou um curso técnico em administração. Pedro se adaptou completamente à escola pública e estava entre os melhores alunos da turma. Ele havia descoberto uma paixão por engenharia social e sonhava em criar programas que conectassem empresários com comunidades carentes. Camila, que inicialmente havia voltado para Paris após a separação dos pais, decidiu voltar para o Brasil definitivamente. Ela se matriculou em uma escola bilíngue em São Paulo e descobriu que adorava ter Sofia como irmã mais nova. Ela me ensina a ver o mundo com outros olhos, Camila contou para Eduardo certa noite. Sabe, pai, eu passei anos pensando que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada do que importa de verdade. A família agora jantava junta todas as noites. A grande mesa de jantar da mansão, que antes ficava vazia, agora ecoava com conversas, risadas e histórias do dia. Sofia contava sobre suas aventuras na escola, Pedro falava sobre seus projetos de voluntariado, Camila compartilhava seus sonhos de se tornar uma designer de moda consciente. E Eduardo? Eduardo havia aprendido a ser pai de verdade. Uma noite, Marina estava organizando alguns documentos no escritório de casa quando Eduardo se aproximou. Marina, ele disse suavemente, posso te fazer uma pergunta? Ela ergueu os olhos e sorriu. Sempre. Você é feliz? Realmente feliz? Marina parou o que estava fazendo e olhou pela janela. Lá fora, no jardim, Sofia e Camila brincavam com Pedro, que havia ensinado às irmãs como fazer pipa. Sabe, ela disse, há alguns meses, eu era uma faxineira desesperada que precisou trazer a filha doente para o trabalho. Hoje, sou uma administradora, estou estudando, minha filha tem irmãos que a adoram, e... Ela parou, corada. E, Eduardo incentivou. E me apaixonei pelo homem mais incrível que já conheci. Eduardo sorriu e se aproximou. Mesmo ele sendo teimoso, workaholic em recuperação e com 2 filhos adolescentes complicados? Especialmente por isso, Marina riu. Ele a beijou suavemente, e naquele momento, ambos souberam que haviam encontrado algo que não sabiam que procuravam, uma família de verdade. Do jardim, ouviram Sofia gritando, olha, mamãe. A pipa está voando. Marina e Eduardo foram até a janela. A pipa colorida dançava no céu do entardecer, carregada pelo vento. É bonita, Eduardo comentou. Sabe o que Sofia me disse sobre pipas? Marina perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. O quê? Que elas precisam de vento forte para voar alto. Sem tempestade, elas ficam no chão. Eduardo entendeu a metáfora. Eles haviam enfrentado tempestades, julgamentos, dificuldades, resistência. Mas essas tempestades os haviam levado a voar mais alto do que jamais imaginaram possível. Marina, ele disse, segurando suas mãos, casa comigo? Ela olhou para ele, surpresa. Não porque é o que se espera, ele continuou rapidamente, mas porque quero construir oficialmente esta família que já temos. Quero que Sofia seja minha filha legalmente, quero que Pedro e Camila tenham uma mãe que realmente se importe com eles, quero. Sim, Marina interrompeu, lágrimas rolando pelo rosto. Sim, eu caso com você. Do jardim, ouviram aplausos. Olharam para baixo e viram Pedro, Camila e Sofia batendo palmas e gritando de alegria. Aparentemente, haviam presenciado a cena toda. Vocês estavam espionando, Eduardo gritou pela janela. Alguém tinha que, Pedro gritou de volta. Vocês são muito lentos. Sofia correu para dentro de casa e subiu as escadas aos pulos. Mamãe? Isso quer dizer que vamos ser uma família de verdade para sempre? Marina a pegou no colo. Nós já somos uma família de verdade, meu amor. Agora vamos ser oficialmente. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, Eduardo voltou ao escritório onde tudo havia começado. Lembrou-se daquela manhã, meses atrás, quando encontrou uma faxineira assustada com sua filha doente. Quem poderia imaginar que aquele momento mudaria não apenas 2 vidas, mas 5?
Ele sorriu, pensando na sabedoria de uma menina de 8 anos. Às vezes, para voar alto, você precisa de uma tempestade. E que tempestade bonita havia sido aquela. Fim. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Deixe seu like e se inscreva para acompanhar muitas histórias.